Maurício, nesse contexto, você está lembrando que nós estamos há poucos meses da eleição. Nesse contexto, nós temos dois candidatos que despontam nas pesquisas. Primeiro lugar, o ex-presidente Lula, que sabidamente não poderá vir a ser candidato. Sabidamente por questões legais, por aspectos legais. Mas especificamente pela lei do ficha limpa, né? O perfil que o impediria, que seria impeditivo da inscrição de sua candidatura. Mas um outro candidato que está aí em todas as pesquisas liderando é o candidato Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um nome, né, uma postulação que pela primeira vez no Brasil, toda essa nova república, assumidamente representa uma certa nostalgia em relação ao regime militar, uma postura nitidamente regressiva nessa direção. E qual é a sua opinião sobre o significado dessa candidatura? Olha, eu acho que, primeiro, nós temos, eu sempre digo, nós temos três alicerces básicos, como se fossem cláusulas pétreas da nossa Constituição. Primeiro é a democracia, segundo, a estabilidade da moeda e terceiro, um processo de inclusão social que se iniciou recentemente e está para ser completado. Então, um candidato que se conforma a esse contexto, garante essa conquista brasileira desses três aspectos, ele tem uma certa aderência da população às suas mensagens. Bolsonaro, ele é a antítese disso daí. Ele não demonstrou nenhum conhecimento que possa ensejar uma certa perspectiva da população com respeito a ele trabalhar as questões econômicas e, portanto, a nossa estabilidade econômica ficaria sem definição. A questão democrática, ele põe em risco esse alicerce por conta desse chamamento à violência, às vezes até a radicalismos esquerdistas, direitistas, extremistas, né, que não deram certo em nenhum país do mundo. Né? Todos os programas extremistas foram repudiados nas democracias contemporâneas, ocidentais, na nossa, enfim. Então, ele não sinaliza para essa perspectiva. Então, o brasileiro hoje está dando um pouco de atenção, inclusive em termos de intenção de voto a ele, porque ele representa esse lado nostálgico, ou representa o anti-Lula, ele representa essa indignação dos brasileiros, em particular dos eleitores, com o status quo. Mas não tem alicerces de fundamento. Eu acho que a candidatura dele, aos poucos, vai sendo desconstruída em função da percepção do brasileiro de que ele não preenche os requisitos para manter aqueles alicerces históricos conquistados, né? Vamos assim dizer, um preenchimento de outro ângulo, como por exemplo agora com o Alckmin, né, que conseguiu fazer aí uma aliança bem sólida do ponto de vista eleitoral, né, que tem 164 deputados e, portanto, tem um Congresso aí já mais ou menos... Com condições de governabilidade. Condições de governabilidade, porque o brasileiro hoje, na verdade, ele quer mudança. A perspectiva é de criticar a velha política, dar ensejo aos novos, almejar um certo reflorescimento da nossa política, mas ao mesmo tempo ele se sente em dúvida, incerto e com medo de colocar um outsider ali que não tenha... Em suma, quem quer votar nas mudanças, mas questiona quem terá condições efetivas de patrocinar e efetivar essas mudanças. De lidar com essas mudanças e, sobretudo, com essa crise. É preciso ter um congresso de apoio ali para você poder fazer as mudanças que o Brasil requer, né? Esse presidencialismo de coalizão, ele requer uma certa força. Tanto é que esse congresso está paralisado agora porque o executivo está fraco, o executivo está imóvel, não tem condições de liderar nenhum movimento ali para mudanças profundas que nós precisamos.